Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira a todos nós, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amados, hoje nós vamos estudar uma passagem lá do livro de Josué, capítulo 24, tá? Que fala ali sobre a despedida de Josué, né? Sobre a renovação da aliança com Deus, onde Josué traz uma mensagem importante ao povo de Israel. Então, capítulo 24, versículos 14 e 15, amém? Amém. Então, vá procurando aí na sua Bíblia enquanto nós vamos tocar um louvor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, o amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim fiel, é meu Deus. Fiel é meu Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, amados. De tudo que nós podemos dizer é que Deus é fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos aqui nesta tarde, Senhor, para te adorar, para te bendizer, exaltar o teu nome que é santo, que é poderoso, Senhor. Pai, vai abençoando cada vida que aqui está, edificando por meio da tua palavra, Senhor, que a tua palavra ela permanece para sempre. Passarão os céus e terras, mas a tua palavra não passará, Pai. Que nós possamos hoje ouvir a voz do teu Espírito Santo falando conosco, Senhor. Nos ajuda na nossa missão de trazer a tua palavra, de pregar o teu evangelho. Ajuda os nossos irmãos a permanecerem na tua presença, permanecerem no centro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Livra de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, de tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra as nossas vidas. Em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no livro de Josué, que através da história de Josué, Deus falou bastante conosco neste fim de semana sobre, aliança com Deus, sobre a nossa família estar toda a nossa família servindo a Deus, né? Família que serve a Deus é família protegida, é família abençoada.
Então foi sobre isso que Deus colocou no meu coração, sobre união familiar, sobre família no altar, família servindo a Deus, né? E Josué foi um grande líder da nação de Israel, um dos, né, líderes da nação de Israel, o homem que servia a Deus, ele e a sua casa. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler lá então os versículos 14 e 15 do capítulo 24 de Josué, amém? Amém. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir e aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Glória. por essa palavra. Amados, aqui no capítulo 24, Deus falou com Josué, né? E pediu para que Josué reunisse os líderes, reunisse as autoridades do povo de Israel e comunicasse, né? E falasse sobre as vitórias, né? Sobre o trabalhar de Deus na vida do povo de Israel. Nós sabemos que Josué, ele liderou após a morte de Moisés. Ele foi um líder preparado, consagrado e separado por Deus para conduzir o povo de Israel para a terra prometida. E Josué foi excelente, ele cumpriu a missão, ele fez tudo que ele deveria ter feito, né? Ele e a casa dele servindo ao Senhor. Então, ele agora no auge já da sua idade avançada, né? No final de ter cumprido a sua missão, de ter feito e ter levado o povo para a terra prometida, Deus está falando com Josué, né? E lá nos primeiros versículos do capítulo 24, Josué reuniu o povo, reuniu as autoridades para dizer a mensagem que o Senhor vinha anunciando, a mensagem que o Senhor havia passado para ele, né? Então o Senhor fez ele lembrar, né, no capítulo versículo 2, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei o pai de Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque dei Jacó e Esaú dei os montes de Seir. Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas. Aqui nós vemos que Deus está falando, né, dos livramentos, das bênçãos. Nós estudamos ali Moisés conduzindo o povo para a terra prometida, Moisés lá no deserto com o povo, os livramentos que Deus deu, né? Porque o povo era escravo de Faraó e Deus quis libertar, usou Moisés para ser o libertador. Então Josué está falando das conquistas, dos livramentos, das bênçãos, das terras que foram conquistadas, dos inimigos que Deus fez tombar. Então tudo isso era bênção, era proteção, era cuidado de Deus com o povo de Israel, com o povo de Deus. Então Josué, ele está chamando o povo e ele está declarando, né? Ele está dizendo, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam se posicionar. E o posicionamento que vocês têm que ter é o posicionamento que eu, né? Eu desde o início me posicionei e eu decidi e tomei uma decisão que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, né? Então esse é um posicionamento, é uma decisão. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. E nós precisamos decidir e tomar decisões acertadas. E Josué está falando para o povo: reafirmem a aliança que vocês têm com Deus. Agora temam o Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade, né? Então Josué está dizendo: sejam íntegros e fiéis a Deus, porque ele fez pelos nossos antepassados. Hoje, o que nós herdamos hoje é fruto de luta que os nossos antepassados tiveram lá atrás.
Mas na presença de Deus, a nossa família, a minha família, unida na presença de Deus, nós temos a bênção, nós temos a proteção e nós somos uma família abençoada. Agora, longe de Deus, nós atraímos a maldição, né? Adorando a falsos deuses, nós atraímos a maldição, né? Então, Josué está comunicando aqui para eles: vivam em integridade e fidelidade a Deus. Joguem fora os falsos deuses, né? Que os antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então Josué está comunicando para essa geração, ele está sendo uma influência, uma voz profética para aquela geração. Ele está anunciando as vitórias que tiveram no passado e declarando que no presente eles tinham que manter a aliança viva com Deus. Colocar toda a sua família no altar, colocar toda a sua família, a família unida para servir a Deus. E ele está dando o exemplo dele, ele foi um exemplo, ele cumpriu a missão dele, ele levou os espias, espiou a terra prometida, viu que a terra era boa, a terra estava habitada, mas ele não desistiu de lutar. Porque no início de tudo Deus disse para ele: Josué, eu preciso que você seja forte, que você seja corajoso, porque você vai guiar o meu povo para a terra prometida. E Josué, ele cumpriu tudo que Moisés deixou para ele na lei, né? Então Josué era um homem consagrado a Deus, era um homem separado. Então ele e a família dele estavam ali, orando, meditando nas leis do Senhor e obedecendo às direções de Deus. Então, era isso que ele estava falando, ele estava dizendo para o povo: se posicionem, larguem os falsos deuses, decidam, tomem uma decisão de servir a Deus e de estar na presença de Deus, né? E ele declarou: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas por que Josué declarou já no final da vida? Porque a trajetória dele foi essa, né? Ele colocou a família dele na presença de Deus, no altar de Deus, serviu a Deus até o último minuto da vida dele. E esse é o posicionamento que eu e a minha família tem que ter. Eu posso dizer e declarar esse versículo que eu e a minha família servimos ao Senhor. Foi uma decisão, uma escolha nossa. Satanás fez propostas, sim, e ele sempre vai fazer propostas. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, né? Que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que Josué está dizendo? Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar, deem prioridade para o reino de Deus e a sua justiça. E o que Deus promete para nós? Que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, às vezes, nós corremos muito atrás das coisas dessa terra, atrás de termos a nossa casa, de termos o nosso carro, de termos o nosso dinheiro, e às vezes nós esquecemos de cuidar da nossa família. Esquecemos que não é só o material que importa, mas importa sim o espiritual, estar na presença de Deus, estarmos unidos na presença de Deus e servindo a Deus. Família que serve unida, que permanece unida, que luta, ela vai permanecer unida. Deus vai estar abençoando, vai ser uma família abençoada. Porque as bênçãos, a proteção, o livramento, as demais coisas são tudo aquilo que nós precisamos para nos mover nessa terra, seja natural ou sobrenatural, né? Deus vai prover para mim e para sua família. Então, a principal coisa que Deus colocou é que Ele quer as famílias unidas, que a nossa família é um projeto de Deus. E como projeto de Deus, nós não fomos feitos para sermos espalhados, para, né, que marido e mulher que Deus uniu, né, para se tornar um só corpo. Aí vem os filhos, aí daqui a pouco tem a separação, separa. Por quê? Porque muitas vezes não está na presença de Deus, não está recebendo as direções de Deus. Então, a família, né, ela tem que estar unida na presença de Deus e servindo a Deus e sendo guiada por Deus. O Salmo 127 vai dizer, né, que não adianta nada nós nos esforçarmos, trabalharmos, mas o Senhor não edificar a casa. Então, família abençoada é aquela família que está servindo a Deus, que está na presença de Deus, porque Deus está cuidando dessa família, Deus está abençoando, Deus está protegendo, Deus está livrando. É só na presença de Deus que nós temos todas as bênçãos, tudo que nós precisamos, amados. Então o Senhor colocou de falar sobre a união familiar. O que Deus quer é a família unida e servindo, né? É uma decisão
é um posicionamento, e desde o início de Josué ele decidiu se posicionar, ele se posicionou. Não vou adorar falsos deuses, não vou servir a deuses falsos, porque eu sei quem o meu Deus é. Eu vi todas as maravilhas, eu vi todos os milagres, eu vi Deus servir maná, eu vi Deus prover as codornizes, eu vi Deus colocando as colunas de nuvens, eu vi Deus mantendo o povo no deserto com roupas que, né, o povo crescia, a roupa crescia junto, o calçado, o pé crescia, o calçado crescia junto. Então Josué, ele foi a geração que viu os milagres, as maravilhas, e ele está anunciando para essa nova geração, para a geração de líderes que vem a seguir, que nós precisamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor. É um posicionamento? Sim, é um posicionamento. É uma decisão? Sim, é uma decisão. Porque só na presença de Deus, amados. Fora da presença de Deus, nós damos de cara com Satanás, que quer roubar, matar, destruir, trazer maldição para as nossas vidas. É o que o pecado faz, é o que a idolatria faz. Traz a maldição, né? E muitas famílias israelitas se perderam por causa da adoração a falsos deuses. Enquanto Moisés orava no monte, buscava a direção de Deus para o povo que estava lá, no meio do deserto, o povo adorava. Qualquer imagem que se levantava, o povo adorava. Então, o Senhor, a mensagem dele para a nossa casa, para a nossa família, é da gente vir para a presença dele, porque é só na presença dele que nós somos abençoados, né? Que nós temos acesso às proteções, às bênçãos, né? Aquelas demais coisas que fala o versículo, Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Amém? Então, que nós possamos cuidar da nossa família. E tem um versículo que fala lá de Timóteo, 1 Timóteo 5:8, né? Que é o cuidado que nós devemos ter com os nossos parentes e com a nossa família. Aquele que não cuida, né? Que é o que diz a palavra, deixa eu achar aqui. Aquele que não cuida da sua família, não cuida dos seus parentes. E cuidado não é só a questão financeira, não é só a questão de dar amor, é a questão também espiritual, né? De nós trazermos os nossos familiares, a nossa família para a presença de Deus. Veja o que diz lá: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém? Então, eu sempre falo, né? Mantenha a sua família debaixo de oração, debaixo da palavra de Deus, tenha uma rotina espiritual com seus filhos. Cuide da sua vida espiritual, ore pelos seus familiares. Às vezes nem sempre a gente tem uma palavra para entregar, porque pregar o evangelho não é fácil. Pregar para aqueles que são da nossa família, muito menos, por causa das vezes da nossa familiaridade, né? Às vezes nem sempre as pessoas vão nos dar ouvido ou querer recepcionar a palavra de Deus no coração. Às vezes as pessoas não estão preparadas, o inimigo rouba a palavra. Mas, amados, a oração, Deus ouve as nossas orações. Que nós venhamos a orar pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, para que Deus possa trabalhar na vida delas, para que Deus possa usar alguém como instrumento e que a nossa família venha para a presença de Deus, que a nossa família venha estar toda unida e servindo a Deus na casa dele. Amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração, né? Que é uma decisão, é um posicionamento, que muitos resolvem aí adorar falsos deuses, servir aos demônios, e que a gente não venha a ter essa atitude. Se nós queremos família abençoada, família protegida, família unida, é na presença de Deus que nós temos todas essas coisas. Amém? Amém. Então, que vocês possam meditar aí nessa palavra, né? Que foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E vamos declarar então o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, Salmo que Deus promete, né? Nos livrar, nos cobrir de honra, nos livrar dos laços. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios.
Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, amados, família é projeto de Deus. Família foi feita para dar certo. E o plano de salvação, né, que foi executado por Jesus Cristo, foi para salvar a humanidade. E esse plano de salvação inclui a nossa família, né? Quando Deus dá um projeto para Noé construir a arca, Noé foi o único justo encontrado naquela geração, que era uma geração já perversa e vencida pelo pecado. Então Deus disse para Noé, entra Noé, você na arca, entra você e a sua família. Então não existe projeto de Deus feita para naufragar, feita para não dar certo, né? Talvez você venha se questionando, né, a sua vida com Deus, talvez você tenha fracassado no sentido de trazer a sua família, mas eu sempre digo para vocês, não desistam de trazer a sua família para Deus, não desistam de trazer os filhos, a esposa. Às vezes está só a esposa servindo e o resto da família está fora da igreja. Amados, isso tudo é a nossa oração, é a nossa dedicação, é que nem eu digo, entregue, e se você não consegue entregar uma palavra, se você não consegue pregar a palavra, entregue a sua oração a Deus, a sua oração de todo o seu coração, né? Se você não se sente incapaz de pregar, de trazer a sua família, peça para que Deus use, né, as pessoas, né, aqueles pregadores, aqueles evangelistas, as pessoas que estão à nossa volta, para que a pessoa consiga recepcionar a palavra de Deus no coração dela, para que a palavra fique no coração, para que ela venha para a presença de Jesus, conhecer Jesus, se batizar, crer em Jesus, para ela ter acesso à salvação. Amém? Que a gente não venha a entender a palavra, né, como se não fosse um posicionamento. Nós temos as nossas dificuldades, né? Nem sempre nós conseguimos falar, pregar, como se trata da nossa família, às vezes tem emoções envolvidas, mas a gente deve entregar para Deus aquilo que a gente tem em condições, nem que seja a nossa oração, né? Ore pela sua família, ore pelos seus familiares, peça que Deus use os servos dele para alcançar as almas que nós precisamos alcançar dentro da nossa família, dentro do nosso centro de convivência, né? Das pessoas que convivem com nós. Amém? Sobrinhos, filhos, irmãos, irmãs, não importa, né? É uma bênção ter todos na igreja, todos servindo a Deus, todos sendo abençoados por Deus, porque é isso que Deus tem para nós, bênçãos sem medidas, né? Não, vamos ter lutas, sim, mas lutas na presença de Deus, Deus dará a vitória, Deus dará a solução, tudo Ele resolve, amém? Amém. Então, deem prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, porque Deus, Ele faz tudo certo, Ele quer que nós também tenhamos esse alinhamento com Ele, tenhamos esse posicionamento de dar prioridade ao reino de Deus. E as demais coisas Deus vai fazer na nossa vida. Ele começa uma obra e Ele só para quando Ele termina, amém? Ou seja, a obra não para, né? Então vamos orar então, amados, vamos orar, pedir a Deus que nos dê orientações de como nós devemos fazer, de como nós devemos buscar aquelas pessoas, os parentes, os amigos, os irmãos, todos aqueles que nós queremos abençoar na presença de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, guarda, protege e livra cada vida que aqui está, Senhor. Derrama força sobre eles, Pai, que eles possam permanecer no caminho certo, permanecer, Senhor, na sua presença, que as famílias, Pai, possam receber hoje força, possam receber estratégias, Senhor, para trazer os filhos, os maridos, as esposas. Eu não sei, Pai, qual é a luta do teu filho, o que ele precisa neste momento, mas o Senhor sabe, Pai, que nós possamos tomar essa decisão de estarmos
eu e a minha família servindo ao Senhor, estarmos debaixo da bênção e da proteção de Deus, estarmos debaixo da mão poderosa de Deus, estarmos na presença dEle, porque é na presença dEle, Pai, que nós somos libertos do poder do pecado, que nós somos salvos, limpos, remidos, lavados de todo o nosso pecado, Pai, por meio da oração, por meio do ensino da palavra, Senhor, que nós possamos ter força para buscar aqueles que estão fora da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai falando com a tua igreja, vai falando com os teus filhos, em sonhos, em visões, por meio da tua palavra, Senhor. Vai, Senhor, nos capacitando para a tua obra e capacitando os teus filhos para buscarem as almas para Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada família, abençoe cada vida, repreende todo laço, todo mal contra a vida deles em nome de Jesus Cristo. E que o inimigo não possa tirar a palavra deles em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no coração deles e que o Senhor inquiete esta semana eles de levarem uma palavra, de fazerem uma oração, oração pelos parentes, oração por aqueles que estão fora da presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana próspera de trabalho, de serviço na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Meditem na palavra de Deus. Eu vou colocar ali uns versículos para vocês lerem. Meditem na palavra de Deus e não desistam da sua casa. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, porque Deus tem uma vida nova para oferecer para eles. Amém? Amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.